E Abrão, ele derrotou aqueles reis que tomaram Ló, que foram lá e capturaram Ló, aliás, né? Perdão, não é Jó, não é Ló. Bem parecido, mas é diferente, né? Aqueles reis que tomaram, que invadiram Sodoma e levaram Ló junto com eles, e a família de Ló, foram derrotados por Abrão, o patriarca. Então a gente vê por aí que Abrão tinha uma grande força naquela região onde ele estava, que inclusive, é claro, não foi simplesmente por causa da quantidade de pessoas, porque talvez os outros tinham até maior quantidade de pessoas para lutar, porém pela habilidade de estar fazendo uma incursão bem planejada, e foram lá à noite e saquearam aqueles reis, e a guerra então persistiu durante a noite. Foi durante a noite que Abrão foi lá e tomou novamente Ló, que fora levado prisioneiro de guerra, e trouxe tudo que eles haviam levado de Ló e a sua família, as mulheres. Abrão recuperou tudo de novo e trouxe novamente para a terra de Ló, de Sodoma, e ainda perseguiu aquele exército daqueles reis até longe, até bem longe mesmo. Eles fizeram uma caminhada, uma excursão muito grande, muito longínqua, pelas medições aí, né, que estão descritas na Bíblia. Eles saíram de uma região e foram para outra totalmente diferente, perseguindo aquele exército que estava fugindo durante a noite, e eles foram vencedores. Abrão foi vencedor com a sua equipe de 318 homens que lutaram ali naquela guerra para resgatar Ló, sobrinho de Abraão, e toda a sua casa e todos os seus pertences. Então, meus amados irmãos, para a gente ver aqui o valor que tem uma pessoa de família, né? Mesmo que às vezes não mora ali juntinho mesmo, como eles estavam ali juntos, né, anteriormente. Depois eles se separaram, e um foi para um lado, outro foi e ficou no outro lado mesmo. Ló escolheu as Campinas, e olha só os resultados que houveram, né? Além de outros resultados que virão depois, que a gente vai ver ainda durante o percurso aqui da nossa escola bíblica. Nós vamos ainda falar sobre outras coisas que aconteceram. Primeiro, aquela região era muito visada, aquela região onde Ló escolheu era muito visada pelos outros reis. E não demorou muito, eles invadiram aquela região e Ló foi levado cativo, com tudo que ele tinha. Então vocês vejam como que as escolhas da vida, as escolhas que se fazem e que nós muitas vezes fazemos também, né? Vamos trazer para o nosso âmbito pessoal. As escolhas que nós fazemos, elas têm sempre tem as consequências, não tem como fugir disso. Toda escolha que nós fazemos, seja boas ou ruins, tem as suas consequências. E às vezes as consequências são inesperadas. Algumas são esperadas, outras são inesperadas. Acontecem assim, sem a gente perceber e sem a gente ter
uma noção de como que elas poderão acontecer, mas as consequências vêm. Então, foi o que aconteceu com Ló. E Abrão, então, ele se dispôs a ir libertar o seu sobrinho, que ele chama também de seu irmão, de tão próximo que eles eram. Abrão considerava como seu parente, como seu irmão, como pessoa muito estimada, muito amada, muito ali junto, unida a ele, mesmo que eles estivessem divididos ali, um para um lado e outro para o outro lado, mas eles eram pessoas consanguíneas e, além disso, pessoas que se amavam, pessoas que se respeitavam. E por isso Abrão, ele fez aquela incursão vitoriosa. É claro que toda guerra, as pessoas saem para a guerra, ninguém sabe exatamente o que pode acontecer. Naquele caso eles foram vitoriosos, Abrão foi vitorioso. Ele usou a tática de invadir à noite e pegar despercebido aquele exército com o qual ele estava lutando e os desbaratou e os perseguiu, e ele foi um vencedor e trouxe Ló novamente a sua família para o lugar onde eles estavam. Então, isso é algo muito importante, porque por um parente, inclusive, como nós aqui abordamos, possivelmente Abrão recebendo aquele mandamento de Deus de ir para aquela terra e que Deus iria fazer dele uma grande nação, possivelmente ele pensava que Ló seria o seu herdeiro. Imagina ele perder o seu herdeiro numa guerra, sendo levado como prisioneiro e deixasse para lá. Não ia acontecer isso, né? Ele não iria deixar, mesmo que ele sofresse também, pudesse até ser morto naquela guerra, mas ele não iria deixar isso desse jeito, dessa forma. Ele foi e derrotou aqueles reis que tomaram Ló, que queriam escravizar Ló e sua família, junto com os habitantes de Sodoma, e assim ele conseguiu mais uma vez manter a família ali unida, a família respeitada, e com aquela vitória, com certeza, os vizinhos de Abrão, as outras cidades, os outros reis que souberam da vitória de Abrão e da incursão que ele fez contra esses reis que fugiram, contra esse exército que fugiram, com certeza isso causou um impacto de maior credibilidade sobre a figura de Abrão ali naquela região. Então, meus amigos, fica aqui para nós essa lição de hoje. O patriarca lutando ferozmente pelos seus herdeiros. Poderia ser considerado como filho. Ló era sobrinho, porém Abrão tinha uma grande estima por ele. Seria como pai e filho, como irmãos, como ele fala aqui, né? Então, nós vemos a importância do patriarca lutando pelos seus, lutando pela sua família, pelos seus familiares. E hoje, nos dias dos pais, aqui no Brasil, né? Em algumas nações, esse Dia dos Pais tem uma diferença de data. Por exemplo, lá em Angola, eu fui comunicado aqui por uma pessoa, pelo nosso amigo Charquiza, lá de Angola. Ele disse que lá parece que é 19 de março, que é o Dia dos Pais. E aqui é o segundo domingo de agosto. Então lá em Angola hoje não é Dia dos Pais, viu?
Lá em Angola é um dia normal, um domingo normal, talvez seja até outra data, não sei se é feriado lá, se é alguma data marcante também, mas o Dia dos Pais no Brasil é segundo domingo de agosto, portanto hoje dia 9 de agosto, mas lá em Angola é dia 19 de março, ou foi no dia 19 de março, né? Então, hoje, nos Dias dos Pais, nós temos aí este exemplo de um patriarca que lutou ferozmente pela sua família e foi vitorioso, e trouxe, resgatou a sua família de volta. Um exemplo para cada um de nós, pais, até mães também, patriarcas, pessoas responsáveis por sua família. Lute pelos seus filhos, lute pela sua família, lute pela sua esposa, lute pelas pessoas que estão ao seu redor, lute pelas pessoas que fazem parte da sua família, lute pelas pessoas que você considera, mesmo que não façam parte da sua família, mas são pessoas que você considera especiais. Lute pelos seus empregados, lute pelos seus amigos, lute pela sua igreja, lute pelo seu povo, pela sua comunidade. Fica esse exemplo aqui de um homem que foi chamado por Deus e que creu, muito embora não tinha assim nada que ele pudesse entender. Talvez ele não entendeu nada quando Deus falou para ele sair da sua terra e ir para outro lugar onde ele mostraria, e Deus mostrou para ele que era aquele lugar ali onde ele começou a peregrinar. Teve várias provações ali naquele local, e como que ele sofreu e lutou para resgatar os seus parentes, os seus amigos, o seu sobrinho, a família dele e todos os seus pertences, e trouxe de volta naquela guerra que foi travada ali naquela localidade. Então, fica esse exemplo. Abrão lutando contra os inimigos, contra invasores, contra reis que estavam lá numa guerra entre eles, e quando chegou na família de Abrão, na família de Ló, que era sobrinho de Abrão, Abrão então tomou as dores do seu sobrinho e foi atrás e conseguiu resgatar aquele sobrinho que era muito amado, e foi uma vitória muito grande, e ali foi concretizado algo da parte de Deus, a preservação da família, a libertação. Vale a pena a gente lutar pela libertação das pessoas que estão ao nosso redor, vale a pena a gente lutar pela libertação daqueles que dependem de nós de alguma forma, ou que nós, nem que seja assim, na questão de nós sermos exemplos, que nós possamos estar agindo como Abrão, com coragem, com amor, com um verdadeiro valor pela família e pelas pessoas que nós tanto estimamos e amamos. Que Deus abençoe a você, meu amigo, minha amiga. Não deixe de lutar pelos seus, não deixe de lutar pela sua família, não deixe de lutar pelos que estão ao seu redor. Que Deus nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus.